Olá para você que acompanha a Network Play. Estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, onde tem assunto, tem debate. E a gente traz sempre um assunto pertinente para que você tenha conhecimento da história, dos acontecimentos, de tudo que acontece aqui no estado do Amazonas. Vamos falar de literatura, vamos falar de vultos históricos, de registros de quem acompanha há muito tempo. Nós convidamos um historiador, escritor, doutor em história, que já escreveu 40, quase 50 livros, está preparando mais um lançamento, sempre inquieto em suas produções essas valiosíssimas para as próximas gerações. Eu estou falando, é claro, de história, com Calbi Cerquinho no Ponto a Ponto de hoje. Tudo bem, Calbi? Tudo bem e, acima de tudo, Jackson, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui participando de mais um Ponto a Ponto com um convidado mais do que especial. Exatamente. Eu estou Desculpa, falando... só para complementar. Normalmente ele entrevista. Agora vamos Hoje ele vai entrevistar. ser entrevistado. É verdade. E olha, não foi muito fácil trazê-lo aqui por causa da sua agenda intensa, mas vamos lá. Eu estou falando do historiador, amigo, conterrâneo, porque ele é cidadão de Itacoatiara, recebeu o título de cidadão, um dos títulos, inclusive, vale ressaltar, que é o querido Abraí Base. Abraí, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês dois, especialmente para falar de Academia Amazonense de Letras e um pouco do que eu produzo e de que faço com muito amor. A história faz parte da minha vida. Legal. A emoção foi tanta que eu acabei esquecendo que ele é o Abraí é o presidente da claro. Academia Amazonense de Letras, aliás, muito bem colocado no lugar que merece a estatura de um escritor como o Abraí. Eu sou suspeito de falar, porque eu já conheço o Abraí há mais de 30 anos. Eu estava vendo lá os registros meus históricos, tem mais de 30 anos, tem uma contribuição fantástica na comunicação, no jornalismo, na Rede Amazônica, no Museu da Rede Amazônica, na história, né, da Rede Amazônica. Tem livros, inclusive, de autoria de Abraí Base, contando a história, passo a passo, de materiais ali do registro da história da Rede Amazônica, capitaneada por Felipe Dal, Milton Cordeiro e Joaquim Margarido. Olha que coisa bacana. Verdade. E antes de a gente entrar um pouquinho na história, não só da Rede Amazônica, mas de outras personalidades aqui do estado do Amazonas e um pouquinho também do conhecimento histórico do Abraim, eu gostaria de perguntar sobre a academia. Você está chegando à presidência, o que representa isso para um escritor? O que representa isso? É uma satisfação? É o ápice realmente também de uma carreira de escritor, Abraim? O meu dileto amigo Robério Braga diz que ninguém entra na academia empurrando a porta com os pés. E você entra na academia, mas você tem que fazer com que a academia entre em você. Claro. Em outras palavras, você precisa amar a academia. Não deixa de ser um sonho. Todo escritor um dia quer chegar na Academia Amazonense de Letras, como tantos outros quiseram chegar na Academia Brasileira de Letras. Eu perdi uma eleição para o professor Samuel Benchimol. Só 8 anos depois, por insistência e por convite do senador Bernardo Cabral e do acadêmico Cláudio Chaves, eu me recandidatei. Cheguei à presidência pelas benécias dos meus amigos acadêmicos e por um trabalho muito bem feito de articulação de Robério Braga e José Braga. Na verdade, eu acho que você não deve pretender o cargo. Deixa que um dia alguém olha e diz assim, é a tua vez. Claro. E foi isso que eu fiz. Eu passei por vários cargos. Eu fui tesoureiro 4 ou 5 vezes, eu fui secretário-geral. E, de fato, agora, pelas mãos de Robério, de José Braga e especialmente
pelo clamor dos demais acadêmicos, eu fui aclamado. Não houve uma eleição voto a voto, como é comum. E eu me sinto muito bem. E estou dando uma contribuição importante. Eu não quero ser o melhor presidente, mas eu quero dar a minha dedicação, o meu amor à academia, que é um espaço que eu vivo 24 horas na academia. Em termos de desafios, Abraham, nesse momento, o que se pretende fazer? São grandes. São grandes. São grandes. Os desafios são grandes para todos os presidentes que por lá passaram. Para você fazer uma ideia, a academia recebe, por bondade do Serafim Corrêa, quando foi prefeito, uma importância de pouco mais de 12 mil reais por mês. Mas a academia custa 30 para funcionar. E cada acadêmico dá uma pequena contribuição que ajuda, mas também não resolve. Complementa tudo. Na verdade, a academia ela precisa desse auxílio governamental. Por exemplo, na administração do Robério, ele conseguiu lançar mais de 200 livros, alguns físicos e outros online. Como é que ele conseguiu isso? Trazendo recursos dos deputados. A emenda parlamentar. Isso. E com as emendas parlamentares nós vamos fazendo os livros, nós vamos reformando o prédio. Agora mesmo nós estamos lá brigando com o Cupim. É um prédio centenário. Sim. E que precisa de interesses financeiros para poder manter o prédio em condição. Tem uma equipe muito boa na assessoria, nós temos poucos funcionários, mas que representam muitos. As nossas funcionárias, elas são, antes de mais nada, dedicadas como os acadêmicos são. Então, você tem que amar a academia. Você não precisa ingressar na academia para dizer que é acadêmico. Você precisa dar um pouco do seu amor, dividir um pouco do seu amor com a academia para poder fazer com que ela funcione. E eu tenho feito isso com muita satisfação. Eu estou saindo de uma doença grave, tive dificuldades o ano de 2025, agora comecei a me recuperar, mas mesmo assim aceitei o desafio para fazer com que a academia possa realmente continuar vibrante, como todos os outros meus antecessores fizeram. E um detalhe, a academia teve grandes presidentes. Eu posso citar apenas um aqui, Jorge de Moraes, ficou quase 30 anos na presidência. E cada presidente que passa por lá deixa um pouco do seu amor para aquela casa. E é isso que eu estou fazendo. Em termos, só para complementar, Jackson, com relação à academia, Abraham, essa questão da programação, vocês têm uma programação já estabelecida para reuniões, para tudo isso? Essa programação é montada em cima dos recursos que nós recebemos. Claro. Então, de acordo com o que se pleiteou aos deputados no ano anterior, Sim. nós fazemos a nossa programação. A academia, esse ano, pretende fazer uma série de eventos, inclusive talvez façamos a Academia de Portas Abertas, Olha só. que é um evento que já se vem fazendo com muito brilho. Você imagina, contrata-se atores regionais, um interpreta o Jorge de Moraes, o outro interpreta o Péricles de Moraes, e a população ingressa na academia num domingo, às 4 horas da tarde, e faz um tour dentro da academia. Olha só, Não legal. só no espaço físico, mas na sua história como um todo. Que legal. A academia é a mais antiga instituição constituída legalmente no Amazonas. Nós, me permita aqui a cola, Sim. em 1912 nós tivemos a Assembleia Literária. Em 17,
a reunião desses mesmos homens, fizeram a Sociedade Amazonense de Homens de Letras. E em 1918 fundaram a Academia Amazonense de Letras. Legal. Mais antigo do que nós é o Instituto Histórico Geográfico, que é de 17. Olha só. Isso é riqueza cultural. Eu gostaria, Abraham, que você fizesse para nós uma comparação das outras academias do ranking de produção. Você citou aí a presidência do querido ex-secretário de Cultura, Roberto Braga, que demonstrava todo esse apreço e toda esse carinho pela Academia Amazonense de Letras. Hoje, nós estamos no ranking de produção e até mesmo de representatividade comparada a outros estados da federação. Como é que nós estamos nesse ranking? Estamos muito bem. Certo. Estamos muito bem. A Academia Brasileira de Letras promove um encontro anual das academias de letras. É claro que existem outras academias paralelas fundadas por outros escritores. A nossa é a centenária, é a mais antiga. E, de fato, a nossa produção literária é muito boa. Para você fazer uma ideia, você falou que eu sou cidadão Taquatiarense. de Itacoatiara. É. Recebi com muito orgulho esse título, Isso. até porque o Felipe Dal Júnior recebeu antes de mim. Olha aí. Nós fundamos a Academia Itacoatiarense de Letras. Itacoatiara é o município com maior pujança de lançamentos de livros. Olha só. É verdade. Itacoatiara tem um prédio próprio que eu tive a oportunidade, me deram a oportunidade de brigar para que aquele prédio fosse da Academia Itacoatiarense de Letras, porque na época havia interesses de empresários na compra do prédio. É um prédio histórico, lá foi uma escola municipal. Isso. E, de fato, a professora, a desembargadora Marinildes estudou lá. Isso. É numa praça bonita, em São frente a uma Francisco. igreja. Praça de São Francisco. Praça de São Francisco, exatamente. É. Então, aonde a academia vai, ela deixa um embrião seu para destaque dos escritores. Veja, a nossa maior dificuldade hoje é ter grande biblioteca nas escolas públicas, seja estadual, seja municipal. E, de fato, todos esses livros que nós lançamos e nós não podemos vender, nós fazemos uma distribuição para todas as escolas. Há um processo de leitura que, para se compreender o amor à academia, você tem que entender que cada acadêmico produz, e nós produzimos bastante. Nossos acadêmicos produzem bastante. Quiser ter muito recursos para fazer todos os livros que nós temos Imagino. para publicar. Então, o que é que faz uma academia ser forte? É a sua publicação acadêmica. É o fato daquilo que se publica. Por exemplo, eu vou dar um dado para vocês. Todos os livros publicados em Manaus nascem em Manaus e morrem em Manaus. Não podem ser distribuídos. Por quê, Abraham? Eu, por exemplo, eu acabo de lançar A Maçonaria no Coração da Amazônia. Eu não posso lançar esse livro numa Bienal. Porque a nossa editora aqui, ela não faz parte de um pool de editoras dos grandes centros, Rio, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte. Então, para ser da Bienal, para mim participar da Bienal, eu teria que Lançar publicar fora. Isso. Entendi. E, de fato, isso cria uma certa dificuldade. Mas alguns autores conseguem sair desse bloqueio, né? Você vê, por exemplo, Belém do Pará. Tem uma literatura pujante, importante, com grandes autores. Belém faz uma feira de livros
que bota diariamente, durante uma semana, 35 mil pessoas dentro dessa feira. Você anda se empurrando dentro da feira. As grandes editoras de todo o Brasil vão para dentro da feira vender livros. Que legal, cara. O governo do estado libera R$ 2.000 para cada professor, tanto do município como do estado, para comprar livro e não precisa prestar conta. É claro que nós temos as nossas dificuldades, fazemos a nossa feira literária, que longe de ser como Belém do Pará, longe de ser como Porto Alegre, que é uma das feiras mais antigas literária, longe de ser Paraty, mas nós fazemos também a nossa parte. Agora, há uma carência muito grande de apoio governamental. Você, para fazer uma feira dessa, você, por exemplo, eu participei desta feira trabalhando, gravando o meu programa e participei também lançando o livro. Por que que eu fui lançar um livro lá? Porque uma editora de Manaus comprou um stand. Ah, tá. Então, você, para fazer parte da Bienal, você tem que estar inserido no pool daquelas grandes editoras Entendi. do Rio e São Paulo. Eu não posso chegar lá simplesmente com o meu livro e dizer, vou lançar na Bienal. Brahim, quantos imortais nós temos hoje na academia? Como é que é? Na Academia Amazonense de Letras, nós somos 40. No momento, 38. Acabamos de eleger 2 intelectuais importantes. Elegemos o Pedro Lindoso, que é um cronista formidável, Alguma ligação com o ex-governador José Lindoso? filho do governador José Lindoso. Rapaz, E sentará na cadeira que o pai dele sentou. Que legal, cara. olha que bacana. Aquele cabelos brancos lá dele vai... E elegemos também o nosso Lourenço Braga, Caraca, irmão Lourenço. do Robério, Ex-reitor da Parabéns, UEA. parabéns, Lourenço. Olha ex-reitor da UEA. só. Olha que Maravilha. legal. E por que elegemos o Lourenço? Porque o Lourenço recebeu um pedaço de papel do governador Amazonino Mendes com a lei, criando a UEA. universidade, e disse, toma, não tinha sede, não tinha professor, não tinha aluno, não tinha carteira, não tinha funcionários, e o Lourenço, na sua simplicidade, entregou a UEA, que é nossa referência hoje, inclusive no interior do estado. Isso é uma história muito bonita. O cidadão lá de São Gabriel da Cachoeira É. se forma em Direito lá em São Gabriel da Cachoeira. E por conta de tudo isso, nós elegemos o Lourenço, que é um tremendo de um poeta, um homem simples, e que eu fui o articulador da sua eleição, e eu tenho certeza que o Lourenço vai dar muita luz Por, no ambiente da Academia Amazonense de Letras. por sinal, né, Brahim, isso que você acabou de contar, já para quem gosta de história, quem quer escrever, já começa com um bom tema. A criação da UEA e com o Lourenço exatamente sendo aí o seu primeiro reitor fazendo coisas que a gente... eu lembro que nas conversas com o doutor Lourenço Braga, ele sempre dizia o seguinte, olha, Fortaleza alfabetizou 2.000 pessoas e ganhou páginas e mais páginas e páginas lá no Ceará. Nós temos aqui 25.000 pessoas estudando e tudo mais, e eu fico um pouco sentido com a falta de divulgação do trabalho que a UEA estava fazendo naquele momento. Com certeza. Olha, a história é contagiante. E cada ser humano faz a sua história. Eu vou dar um dado para vocês. 1850, imigra para cá um cidadão chamado... vou já trazer o nome dele. Certo. Deu um branco agora aqui. Marçal Gonçalves Ferreira. Ok. Veio para cá, emigrou, era um alfaiate, começou a trabalhar e trouxe com ele a sua esposa e um cunhado, Libânia Ferreira do Nascimento, que dá nome à rua Dona Libânia, Sim. e o Marçal dá nome à rua Marçal. Muito bem. Bom, continuei pesquisando a história do Marçal
descobri que o Marçal participou da fundação da província do Amazonas. Caraca. Em 1852. Por acaso, Sim. comprei um livro do professor Agnello Bittencourt, mandei arrumar, que ele estava todo solto, e fui ler. Lá estava a ata de fundação da província do Amazonas. Fui ler as pessoas que assinaram a ata. Estava lá o nome do Marçal. Olha só que legal. Bom, mais adiante, escrevendo o livro da Beneficente Portuguesa, descobri que o Marçal foi presidente e fundador da Beneficente Portuguesa. Nós estamos falando aí de 1873. Mais de 100 e... Mais tarde, fui contratado para fazer um documentário sobre os 150 anos da maçonaria do Amazonas. Lá descubro que o Marçal fundou a primeira loja maçônica em Manaus. Então, essa é a história. De repente, recebo um telefonema de uma jornalista do jornal Correio Brasiliense. Interessada no Marçal, tinha lido meus artigos e tal. E disse: o senhor sabia que o Marçal é avô do Lúcio Costa? O grande Lúcio Costa, arquiteto e paisagista de Brasília. Uhum. Eu disse: olha, eu não quero duvidar da sua informação, mas o Lúcio Costa nasceu na França. O Marçal vem para cá em 1850. Como é que os dois têm essa ligação? O pai do Lúcio Costa vem para cá em 1850 como agremessor. Sim, Aqueles que medem terra, sim, né? Sim. E conheceu a filha do Marçal. Casou aqui, foi embora para a França e tornou-se o pai do Lúcio Costa. Olha então, a história. Veja como a história se liga. E, de fato, nós estamos agora esperando o aniversário do Instituto Histórico Geográfico, que eu também faço parte já há mais de 30 anos, Sim. porque o Robério vai lançar 4 livros. O Robério... 4. O Robério tem 150 livros publicados. De uma vez só, 4? De uma vez só, 4. Abraí, quanto tempo custa para fazer... eu sei que tem que ter pesquisa, estudo, como você ainda há pouco colocou, eu fiquei imaginando o tempo de dedicação. Olha, o tempo de dedicação, por exemplo, para uma biografia é no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, no mínimo de trabalho. Quem fizer menos do que isso está incompleto. Quem fez... Está incompleto. Está perdendo a oportunidade de fazer uma coisa mais completa. Entendi. Por exemplo, eu estou fazendo agora a biografia do Felipe Dal. Isso. Então, eu começo o livro no Oriente Médio, de onde o pai dele veio. Sim. Eu começo o livro lá nos fenícios, porque antes de existir o Líbano, existiam os fenícios. Sim. Eita. Então eu venho lá com os fenícios, trabalhando todo aquele processo, o mercantilismo deles, né? Eram Grandes navegantes, comerciantes, Grandes Navegantes aí. até a criação do Líbano. Quando cria o Líbano, tem os franceses que foram tutores do Líbano. Quando os franceses saem, que o Líbano ganha a sua plenitude, aí tem uma guerra civil. Eu já cheguei até a guerra civil. Este final de semana, eu escrevi um capítulo que conta a passagem do pai do Felipe Dal e o irmão dele como navegantes no interior da Amazônia, fazendo mercantilismo. Regatão, comprando mercadoria e não tinham barco. Viajavam naquelas chatas enormes. Sim. As chatinhas. Com palheta de madeira. Isso. E compravam os produtos e traziam para Manaus, onde era vendido. Sim. Quer dizer, então veja, quando você vai fazer um livro de história, você faz um organograma de trabalho. E você tem que seguir aquele organograma. De fato, eu levei 6 meses só para montar o organograma. Estamos falando de que década isso aí? Ah, nós estamos falando da década de 30. 30. Agora, Abraim, eu queria, claro que penso eu que com
a ligação que você tem, que é tão forte com relação à questão da rede amazônica, do Felipe Dal, talvez seja essa biografia que você talvez mais tenha a satisfação de escrever. Estou perguntando, além dela, qual outra assim te deu aquela coisa assim, dizer, puxa vida, é aquilo... Eu não costumo eleger um livro certo, o melhor, que eu amei maior, mais ou que eu amei menos. Ok. Porque cada livro é um filho que se espera. Certo, É como se esperasse uma criança no ventre de uma mãe. claro. A Rede Amazônica é a única emissora de televisão na Amazônia. E eu, quando falo de Amazônia, eu estou falando da Amazônia legal. Legal. Que tem 3 livros dos 30 anos, dos 35 um grande documentário, dirigido e produzido por mim, dos 40 um livro, e com a morte do Felipe, eu fiz o livro Felipe Dal, o jornalista. Eu consegui reunir as principais matérias que ele escreveu, porque ele foi jornalista desde os 20 anos até a hora que cria o primeiro espaço de televisão. Sim. É a única emissora do norte do país que tem 3 livros e um documentário. Tem a sua história preservada. Agora eu estou fazendo a história da família Dal, Ok. desta banda de cá, né? Então, quando eu falo de família, eu tenho que buscar os pais primeiro. Claro. Como os pais deles chegaram aqui, o que fizeram aqui, como trabalharam aqui. Para depois, então, haver o casamento. Por exemplo, vou te dar um dado importante. Dona Nazira costurava para fora, porque naquela época não existia roupa feita. Sim. A costureira tinha o seu espaço. Mãe do Felipe Dal. Mãe do Felipe Dal. Mãe. É. E ela tirou um dinheiro emprestado na mão de um agiota. Já tinha naquela época. Já tinha naquela época. E comprou um terreno na Vila Municipal. Um pequeno terreninho. Mais tarde ela vende 60% desse terreno. Que espaço é esse? Onde está o Ida Nelson, a escola Ida Nelson. Toda aquela área do Ida Nelson pertencia a Dona Nazira Dal. E essa esquina de cá, mora lá as irmãs do Felipe. Ela hoje. Ela ficou com a esquina de cá, em frente ao posto, Sim. e vendeu o resto. Então veja, Entendi. são fatos. Cada ano da Rede Amazônica, Dona Nazira fazia uma carta para ler para o Felipe no dia do aniversário. Ela ditava e o Felipe Júnior, aos 10 anos de idade, escrevia essa carta à mão. Ela ia ditando e ele ia escrevendo. Legal. Então veja, eu tenho essas cartas originais. A cada aniversário da Rede Amazônica, ela dava um troféu para ele. Aquele troféu significava o espaço de que um ano havia sido vencido, que ele tinha construído um ano de trabalho. Então ela dava um troféu para ele e ele guardava aquele troféu. Isso tudo está guardado, isso tudo está preservado. E eu tenho, por exemplo, fotos do Felipe Dal com 3 anos de idade, com 10 anos de idade, fazendo a primeira comunhão. Eita. Então eu tenho... Então essa biografia é rica de material. Com certeza. Você foi até, contactou até Porto Alegre, eu soube. Porto Alegre, Porto Belém Alegre, do Pará. é. Olha, o Felipe chegava comigo É. com uma sacola, e lá no Museu da Rede Amazônica, e dizia, veja esta foto. E eu pegava a foto, começava a olhar, e disse, não, bote a lupa. Veja essa camisa que eu estou vestido. Eu olhava, via os detalhes da camisa, aí ele se abaixava, tirava da sacola a camisa e dizia, com esta camisa eu inaugurei a TV Amapá. Com este paletó eu inaugurei a TV Amazonas. Ele tinha essa relação Tudo. de sentimento com Tinha com a história. a história e as Tinha. datas que... Essa mesma relação que os filhos têm. Exatamente. Eu ia te perguntar isso. Que os filhos têm. O Felipe não é diferente, a Cláudia não é diferente. Certo. Quer dizer, é claro que
o pensamento do Felipe hoje é um, da Cláudia é outro. São Natural, novos né? tempos. Novos Natural, tempos. natural. Mas eles têm o mesmo sentimento de guardar a história. Quando eu apresentei o projeto para o Felipe, da biografia do pai dele, ele escreveu no papel, no orçamento, ele escreveu: toque em frente, meu irmão, e fez várias exclamações. Quer dizer, não importa o valor. Você imagina, a nossa história do jornalismo, do jornal impresso, é riquíssima. Com certeza. Aristófano Antonin, Herculano Castro Costa, enfim, tem uma série de nomes importantes do jornalismo impresso. E Manaus não tinha nada. Manaus tinha alguns jornais, algumas rádios, e quando chegava uma notícia importante, que vinha por telex, o jornal tinha uma sirene lá em cima no telhado. E aquela sirene tocava. Então, todo mundo que estava naquele aglomerado da Eduardo Ribeiro, que era o ponto de encontro e de trabalho, Isso. inclusive o canto do Fuxico, que era onde os jornalistas ficavam trocando ideias antes de começar a trabalhar, todo mundo se conhecia. Aquela sirene tocava, eu fui testemunha disso. Subi para frente do jornal e lá tinha um quadro negro na porta do jornal. Acaba de ser assassinado o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Era assim que a notícia era dada. Olha só. Hoje, você pega o celular, você viu um acidente, você manda para uma rádio, você manda para uma televisão. Naquela época não tinha nada disso. Verdade. As senhoras estavam cozinhando ouvindo a radionovela. As rádios disputavam o espaço. Isso. Cada rádio tinha o seu caster de cantores. Sim, sim. Cada rádio tinha o seu auditório. Auditório. Seus festivais chegaram depois. com Exatamente. certeza. Agora, abra aí o contexto todo dessa nova era da qual nós estamos vivendo. Onde se inclui a Academia Amazonense de Letras? Porque, olha, as pessoas estão lendo aqui a notícia, o streaming chegou e essa nova geração, por exemplo, consome aqui. O senhor considera o grande desafio para a Academia Amazonense de Letras essa nova era? Com certeza, a academia se modernizou, ela acompanha a evolução dos tempos. Eu alcancei lançamentos de livros na livraria acadêmica, na Henrique Martins, onde só tinha 3 ou 4 familiares e meia dúzia de amigos mais chegados. Hoje a academia, a Leide é testemunha disso, eu fiz um lançamento agora de 2 livros, juntamente com a Marilene Correia, que lançou um. Isso. Nós botamos 150 pessoas na academia. A juventude de hoje se interessa pelo que a academia faz. Legal. Você quer conhecer a história de Eduardo Ribeiro? Você tem que ler Robério Braga. Você tem que ler Robério Braga. Ele levou 15 anos pesquisando para escrever o livro do Eduardo Ribeiro. Quanto? 15 anos. É o mais completo trabalho sobre a memória do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Robério é uma coisa assim. Que Então, esse é o potencial da academia. Esses são os acadêmicos que estão aí produzindo. Elson Farias, Elcio Farias. grande poeta, Elcio Farias. que deu nome agora ao restaurante Roseral. Você sabe o que era o Roseral? Acima de Itacoatiara? Rosental, comunidade do Rosental. Rosental. Era Onde ele nasceu. onde nasceu o Elson Eu Farias. conheço essa história aí. Quer dizer, então, veja, o Elson é o mais antigo acadêmico, Eu tem ia te 50 perguntar. anos de Eu academia. ia te perguntar isso. Depois veio o Robério. Isso. Então, veja, a academia tem nomes expressivos. Você lembra de Tiago de Mello, você lembra de academia. É verdade. É verdade. Você lembra de nomes importantes
passaram pela academia homens importantíssimos. E quando você ingressa na academia, você ingressa com a responsabilidade da representação daqueles que chegaram. Por exemplo, a minha cadeira, cadeira número 13, sentou 2 desembargadores, inclusive um avô do Arthur Neto, do ex-prefeito, sentou um reitor da Universidade Federal do Amazonas e sentou um governador, governador Arthur César Ferreira Reis. Aí chega lá eu, modestamente, um jornalista, para sentar na mesma cadeira. Então veja a minha responsabilidade. Quando eu digo que você tem que amar a academia, Sim. não é simplesmente dizer eu sou da Academia Amazonense de Letras. É sou você, membro. você participar efetivamente das ações da academia. É você estar presente nas ações da academia. Abraí, para entrar na academia, eu tenho que ser autor de algum livro, A exigência ser é você escritor, ter qual é? pelo menos um livro lançado, publicado. publicado. Um livro. Um livro. Tá. Se você tiver um livro, a academia, o que que ela faz? Como é que eu faço? Ela publica um edital Certo, no jornal de maior circulação, certo. dizendo que as abertas inscrições as estão inscrições. abertas. Sim. E aí, todo mundo se inscreve. Todo autor que tenha um livro publicado se inscreve. A academia nomeia 3 membros que Pra farão julgar. parte de uma comissão que vão julgar o trabalho Ah, tá. daquele candidato. Certo. Quando aquele candidato dá o parecer favorável, dizendo que está aceito a inscrição, está valendo a inscrição do Ele vai do concorrer. candidato. Vai concorrer. Ok. Aí ele vai correr atrás dos votos. Ele vai pegar o currículo dele, ele vai visitar acadêmico de um por um nas suas residências, ele vai levar o currículo, ele vai levar os livros, Fazer campanha. a campanha dele, ele vai É. fazer o merchandise dele. Isso. Se aquele acadêmico vai votar nele ou não, é uma incógnita. Claro. É. Mas alguns acadêmicos permanecem valorizando aquelas pessoas que são do seu relacionamento. Sim. Então, Pedro perdeu 2 eleições na academia. Nunca deixou de ir à academia. Nunca deixou de frequentar. Certo. Toda solenidade o Pedro estava lá. Então, esta relação faz com que ele seja visto, seja enxergado. Claro. E aí, de fato, quando chegou a hora, os acadêmicos acham mais simpático votar naquela pessoa que está ali, sempre. Lógico. E são 40 hoje, 38, entraram mais 2. São... Completaram os 40. Não, tem 38, Tá, mas os 2 ainda não tomaram posse. tá. Então só tem um edital. Mas nós quando temos vaga- ainda mais 2 cadeiras vagas. vagas. Temos ainda mais 2 cadeiras Entendi. vagas. Então, mas só a técnica, o processo só pode entrar Com depois, falecimento. Com falecimento de Quando o acadêmico vem a falecer, a academia leva 6 meses para decretar vacância do a vagância da cadeira dele. Aí que se começa Aí- outro processo. Ela abre a inscrição e, naturalmente, todo mundo, por exemplo, nessa última eleição tinha 12 ou 15 pessoas concorrendo Legal. para 2 vagas. Eu queria, Abraham, pedir um pouco de licença dessa parte. Eu sinto um pouco, nós amazonenses, eu não sei o que é isso, mas nós precisávamos ter um pouco, reconhecer um pouco mais as pessoas que fizeram e que fazem alguma coisa a mais por nós, Abraham. Eu queria, nesse momento, prestar uma homenagem ao Dr. Robério Braga. Com certeza. Ele, não sei se todo mundo sabe isso, mas ele é o responsável pela história, por divulgar a história do Poder Legislativo do Amazonas. O Dr. Robério, quando estava no IGA, recebeu algum material da Assembleia Legislativa que ia ser descartado. E ele fez um trabalho de levantamento, inclusive publicou, se não me engano, 16 volumes, contando um pouco da história
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 5 de setembro de 1852 foi exatamente a ata de criação do Poder Legislativo. Isso eu sei, porque eu tenho alguns desses volumes com a ata de criação pelo Dr. Robério Braga, que publicou. Então, sabe, são coisas que a gente precisava, sei lá, prestar mais homenagem a essas pessoas, precisava sei lá, que a juventude, que a sociedade, de um modo geral, soubesse disso. E aí a gente tem tanta Você coisa sabe pra que uma das coisas que contribui para o desinteresse da leitura é a ausência de biblioteca nas escolas. Pouquíssimas escolas têm uma pequena biblioteca. Verdade. Pouquíssimos professores fazem um dia de leitura em sala de aula. Imagino. Então, hoje o aluno quer tirar uma dúvida, ele vai para o Google. Se vem certo ou vem errado, ele usou aquilo. Quer dizer, quando eu estudei história, eu não estudava em apostila. Eu estudava em livro. Meu período se estudava em livro. Sim. Eu li do Arthur César Ferreira Reis, o Seringal e o Seringueiro, 20 vezes. O Arthur César Ferreira Reis é um dos maiores... É uma das maiores referências. Arthur Reis, Maripiranga. Maripiranga. Professor Maripiranga escreveu 150 livros. 150 livros. Arthur Reis foi o governador que mais publicou obra no período do seu governo. Imagino. Quem é o recordista da Inclusive, academia? vou lhe dar um dado Ei. que mexe com a sua cidade, Itacoatiara. Manda. O cidadão chamado Francisco Gomes, Isso. aos 18 anos, escreve o seu primeiro livro, A História de Itacoatiara, A Fundação de A Itacoatiara. fundação. Um livro da capa metálica, capa cinza. Eu lembro. Quem publicou esse livro para ele? Arthur César Ferreira Reis. Ele tinha 18 anos. O Chico Gomes lá, não? Nosso Chico amigo Gomes. lá, não? É. É mesmo, é? Ele completou Hoje- 80 anos. Hoje, vice-presidente da Academia Da Academia. Amazonense de Letras. Que legal, cara. Chico Gomes. Tá É. com a memória boa ainda. Então, veja, aos 18 anos, Francisco Gomes já tinha um livro publicado no governo de Arthur César Ferreira Reis. Quem é o recordista de livros hoje da academia? Robério Braga. Roberto Braga. Robério Braga, sem dúvida. Rapaz, bora trazer o Roberto aqui, o Abraí. Olha, Me ajuda, não eu acho que vocês Tu pode estão me ajudar? perdendo tempo. Não, Exato. porque é difícil, Roberto. Eu já Não, falei com ele é acessível. É, eu sei, falei com ele. Eu sei que é acessível. Ele é acessível. Eu falei ele é com ele, acessível. já propus isso, já que o Roberto vai vir aí, qualquer Ei. hora dessa. Eu já Ele é falei pra acessível. Eu ia levar no minuto. Não, tem que trazer aqui. Aqui. Ia levar no minuto. Abraí Base. O Abraí Base. Ele é acessível. é certeza, do com ponto certeza. a ponto, Abraí Base. É. Olha, eu quando escrevi o livro sobre a abolição da escravatura, aliás, o Robério agora tem um livro que será lançado, Os Negros no Amazonas. Boa. Será que ele conseguiu as cartas de alforria? Não, isso tem em vários livros. A professora Patrícia fez um levantamento e conseguiu nos Os cartórios aí negros. Os no negros as no cartas de Amazonas. alforria dos escravos. cara. Eu sei que tu Eu és bem escrevi um relacionado. livro sobre a abolição. Este livro tem aqui Tu vai Abolição deixar da algumas- escravatura no Co- Amazonas. Como é que eu tenho acesso ao exemplar? Porque tem gente que está nos assistindo, se interessou. Aí, poxa, eu queria esse exemplar. Aonde que eu consigo esse exemplar? do Robério. Do Robério, do Abraí Base. Esse livro aqui está à venda Aonde? Valeu. Não, esse livro está à venda na grande loja do estado do Amazonas, lá no Parque das Laranjeiras. Eu sei. Onde tem aquele homem enorme Com aquela- desbastando a pedra bruta. Eu sei. Bonita aquela. Pois escultura. é, então é lá. É lá que você vai encontrar esse livro, inclusive o livro da Aurora Lusitana, que foi outro trabalho que me deu uma alegria enorme. Você imagina. Tu foste para Portugal nesse livro aí. Tem um livro que passou. Que você foi para. O senhor foi para Portugal. Eu fui a Portugal várias vezes. Eu sei. Inclusive, É.
Eu contei a história de Braga, fiz um documentário com a história de Braga. Isso. Eu contei a fuga de um judeu da Bulgária para a Amazônia na Segunda Grande Guerra Mundial. Caramba. Eu gravei em Portugal 3 vezes. Eu gravei na Bulgária. Eu gravei em Paris. Esta alegria o Grupo Rede Amazônica me deu. Que legal. Certo. Eu vi. Legal. E Eu vi. aproveitei a oportunidade. Por exemplo, a história de Braga. Braga é a segunda cidade mais antiga de Portugal. Tem 2.000 anos. Só. 2.000 anos. Só. Foi fundada pelos romanos. Fundada pelos romanos. Que coisa. Além Esses de- documentários estão todos no YouTube. Tá no YouTube? Todos. Eu ia te perguntar isso. Todos no YouTube. Abre aí base, clica lá e pronto. Documentos da Amazônia, você acha tudo. Lá em Itacoatiara, desculpe eu perguntar, daqui a pouco a gente entra em futebol, se for possível, mas lá em Itacoatiara tem um cemitério judeu, não sei se Tem, tu é sabe ao lado do disso. cemitério católico. Isso, do lado do Espírito Santo tem um cemitério judeu. Eu acredito que as 5 gerações anteriores não sabem, não têm conhecimento da riqueza de histórias que tem ali. Os judeus como os árabes, Sim, vieram para cá no período da borracha. certo. Samuel Ben-Shimol, por exemplo, o pai do Samuel, seu Isaac, seu Israel, ele foi seringalista. Ele foi seringalista. Foram muitos os árabes que navegaram nossos rios para cima e para baixo. É. Itacoatiara tem uma referência judaica importantíssima. O Isaac Pérez. Isaac Pérez. Isaac foi prefeito, inclusive. Foi prefeito e foi quem doou, como judeu, foi quem doou o terreno para Cemitério. construir a Catedral de Itacoatiara. Assim como Moisés de Israel Ah, doou nem- o terreno Nem para o fala, fã. nem fala que Moisés de Israel passou por um sofrimento enorme lá. Eu sei disso. Ele doou uma das fazendas, onde é o Fã, a outra fazenda dele ele doou para o EA, e o restante, que era um bairro que ele ia lotear para dar as terras, um determinado prefeito, que me permitam não declinar o nome, mandou invadir, pô. Eu vi. Mandou invadir e tornou-se hoje um bairro de invasão, onde ele estava já com o planejamento dos Todinho, lotes de terra, organizado, pronto, ia tudo. transformar o E bairro ele ia em- doar. Ele ia doar para a população pobre. Eu lembro. Então, os árabes como os judeus fizeram grandes trabalhos na Amazônia. Isso aí a gente tem que reconhecer que é difícil você passar por Isaac Pérez e não perceber a importância que esse homem teve. Você sabia que o Isaac Pérez foi sócio do IBSabá? Não. Foi sócio do IBSabá. Tem um artigo meu no portal amazônia.com contando essa história do Isaac Olha Pérez. que legal. Foi sócio do IBSabá. Beneficiamento de borracha. A famosa borracha. Eles pegavam borracha nativa, tratavam essa borracha e já vendia pronta para ser usada. Breno, um pouquinho Muito bom. do senador Álvaro Maia, nosso Ah, governador, interventor. Foi uma das governador. biografias que eu escrevi e que me deu muitas alegrias. Álvaro Maia tem uma ligação profunda com a minha família. Olha que legal. Eu ouvia da minha mãe sempre a bondade que o Álvaro Maia teve com a minha família. E eu cresci ouvindo aquilo. Quando eu tive a chance de ingressar no Instituto Histórico Geográfico, eu resolvi correr atrás das informações de Álvaro Maia. Eu tenho uma raridade do Álvaro Maia que pouca gente sabe que existe. Um LP aonde o Álvaro Maia declama o tema do Natal. Olha só. Eu tenho esse LP na minha casa, que eu ganhei de presente. Como ganhei de presente uma tela do Silvino Santos da década de 40. Opa,
Silvino é... Pouca Rapaz. gente sabe que o Silvino pintou. Eu não sabia isso. O Silvino fotografou e filmou, Certo. mas o Silvino pintou. Pouco, mas pintou. Só existe 2 telas do Silvino. Uma é minha e a outra é da Secretaria de Cultura, é uma pequena, a minha é grande, mais ou menos o tamanho desta TV. Quer dizer, o Silvino tem uma história belíssima da fotografia Com aqui. certeza. E para conhecer um pouco mais sobre o Silvino, as pessoas podem ir no Museu da Universidade Federal do Amazonas, que fica ali na Ramos Ferreira, na Márcio subida. Souza escreveu O 2 acervo, livros é, sobre o Silvino, Silvino. O Cineasta da Da Selva, Silvino Santos. publicado já em 2º volume. A professora doutora Celda Vale Também, publicou a Celda, história, claro. toda a história do Silvino, desde da cidade onde ele nasceu em Portugal até os dias atuais, até morrer. Olha só. Entendi. São temas que a gente ouve falar, mas não entra numa profundidade. Então, essa minha tela, eu ganhei de um amigo. Eu escrevi um artigo, encontrei com esse amigo na rua e ele disse, eu quero que você escreva um artigo sobre uma professora. Professora que eu conheci. Quando rapazola, molecote, conheci. E eu escrevi esse artigo. Para surpresa minha, a família dessa professora, a avó e a mãe, se correspondia com o imperador Dom Pedro. Caraca. Eu tenho os cartões do Dom Pedro para ela, chegava em Manaus. Dona Julita Barjona. Julita Barjona Labre. Quer dizer, Olha só. quando passa na cabeça de um ser humano que uma professora, uma simples professora, se correspondia com o imperador no Rio de Janeiro. Quando nasceu o primeiro filho do imperador, ele mandou uma foto, um postal com a foto da criança dedicada à Dona Julita. Eu tenho tudo isso no meu acervo. Como é que tá o teu acervo, hein? O meu acervo... Tem que fazer essa Aí, pergunta. rapaz. Olha, Agora, Abraão, precisa abrir isso aí. Vamos não abrir. pode estar Leva para também academia para abrir as portas lá. A gente tem que ter o Museu Abraão Base. Tudo tem essa... Eu tenho pouca coisa. Você não sabe um dos maiores guardiões da história, um dos maiores acervos está na mão de um cidadão da Academia Amazonense de Letras. O acervo dele é fantástico. Quem? Bom, depois a gente declara o nome. Mas, Abraão, isso não deveria também, a gente não deveria tentar divulgar, mostrar, abrir as portas para que as pessoas pudessem saber um pouco mais dessa história. O problema é que a simplicidade dele não permite. ele é muito simples, ele é muito reservado. Tranquilo, reservado, mas ele tem um acervo bibliotecário fantástico, ele tem um acervo, uma documentação fantástica. Abraão, Muitas fotos. permita eu te falar uma coisa. Há 20 anos atrás, eu participei de uma reportagem que o senhor estava lá e aquilo me marcou muito, de um livro sobre Bernardo Cabral, onde nós estávamos na casa onde morou o pai dele. Eu não sei se você se lembra disso. Eu era o repórter com aquele meu gravador Panasonic. Hein? Lembro. E quando abriu-se a sala da casa, o Bernardo Cabral desabou copiosamente. O que representa isso para o escritor? Muita coisa. Eu tenho, por exemplo, fotos do Bernardo Cabral com 3 anos de idade. Olha aí. Porque todo o acervo do Bernardo Cabral foi doado para a Rede Amazônica. Legal. Todo o acervo. E foi criado o Memorial Bernardo Cabral, que o Robério Braga, neste momento, está com um projeto de restaurar o Memorial Bernardo Cabral, que será dentro do grupo Rede Amazônica. Memorial Bernardo Cabral. O museu Memorial e Biblioteca Senador Bernardo Cabral.
O Memorial da Rede Amazônica hoje, Sensacional. Abraim, já é aberto ao público? É possível? Foi aberto. É. Hoje não está mais. mais aberto. A modernidade do tempo não permitiu que aquele museu continuasse, porque era um museu muito caro. O custo dele era muito alto. Entendi. E hoje, numa empresa, você vai tocando com o que dá lucro. Claro. O museu não dá lucro. Ninguém pensa que vai ficar milionário escrevendo um livro. E agora o digital tomou conta e pronto. Mas tu Abraí. sabes que não incomoda. Não me incomoda o digital. Não, Não. basta ter o registro, né? Eu Museu, gosto de sentir o cheiro do papel. Ei, Eu gosto de sentir, por exemplo, abrir agora aqui, nesse momento, em cima, regulamento da arrecadação das taxas de escravos, 1879. pronto. Uau. Abraí, deixa eu Lançado? te falar. Só um pouquinho. Vai ser lançado ou lançou? Como é que é? Já foi lançado, Lançado. já foi lançado. Quem quiser pode ir lá na, Quem na quiser loja. na grande loja, Pronto. lá no Parque das Pronto. Laranjeiras. Pronto. Vou lá. Eu vou lá. Mas antes eu quero agradecer aqui de público. Eu estou no livro do Abraí Base, esse historiador valiosíssimo para a nossa história, para o jornalismo, para a comunicação, na página número 42 da História da Rede Amazônica. Eu tinha acabado de chegar aqui em Manaus, né? E o Abraí gentilmente colocou lá a foto do rapaz aqui, Sério, apresentando o jornal na Amazonas FM. É verdade. Rapaz, era um orgulho muito grande. Até hoje eu me arrepio. Eu sempre quis fazer esse agradecimento aqui registrando o programa. Muito obrigado. A Rede Amazônica, para mim, foi uma grande vitrine profissional. Com certeza. O doutor Felipe Dal, eu fui um dos agraciados de bolsa de estudo, que ele tinha essa forma de agradecer pelos seus colaboradores. E eu Chegou tive- a ter 700, É verdade. 700 bolsas de estudo. Isso. Tinha jornalista fazendo mestrado, tinha Isso. jornalista fazendo doutorado em Portugal. Pronto. E eu fico Tudo pago pelo Grupo Rede Amazônica. muito emocionado porque eu faço parte disso. Meu diploma, meu primeiro diploma superior, de graduação superior, olha, tá lá em casa com o apoio da Fundação Rede Amazônica. Abraí Verdade. Base, muito obrigado pela sua entrevista. Eu espero Um você mais prazer vezes enorme aqui. ter Tá? passado por aqui, ter Eu acho dado um legal. pouco Eu da, acho legal. da história da Academia Amazonense de Letras. E divulguem a academia, Vamos, frequentem a academia. além legal, de ter que essa legal. missão aqui com a gente. Além verdade. de lá da academia, jornalista, minha amiga, trabalhamos juntos em outras redações. Outros sufocos, né, Leide? Mas tudo bem. Calbi, muito obrigado. Cara, eu Vamos é que lá. agradeço. Legal, por né? ter vivido esse tempinho aqui com o Abraim. E contar para ele que na minha monografia, Abraim, eu escrevi uma pequena história da TV no Amazonas. E relato lá umas coisas super interessantes também. Manda para ele. Entendeu? Vamos publicar isso em livro. É um pensamento. É Inclusive, verdade. com a primeira TV a cabo do Brasil. Eu acabo de publicar a minha monografia, que foi lançado agora pela Academia Amazonense de Letras. Eu acabo de publicar a minha monografia Olha do só. curso de História. Legal. Pois é. Abraí, muito obrigado. Nos encontramos na próxima caldeirada lá no Raimundo. Bosque. Do Raimundo. Do Raimundo. Muito obrigado a você que acompanha pelo Network Play, o Ponto a Ponto, sempre às sextas, às 20 horas. Até a próxima.